Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos agora aqui em definitivo para começarmos o nosso culto de louvor e adoração. Já quero te convidar, já quero chamar você a participar conosco. A sua participação é muito importante. Já quero convidar a todos os irmãos da IMA1, aos grupos, departamentos, a todo o grupo da igreja. Vem conosco, os jovens, as mulheres, os varões, o departamento infantil. Estamos num culto virtual, onde não estamos fisicamente, mas estamos coparticipando, né? Estamos juntos, unidos pelo corpo de Cristo. Então eu te convido nesse momento a você estar conosco, a participar desse momento importante para nós, difícil porque gostaríamos de estar todos juntos na casa do Pai, podendo louvar, nos confraternizarmos, nos abraçarmos, mas receba um abraço em Cristo, a paz do Senhor para todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. E nós vamos começar este culto fazendo uma leitura da palavra de Deus. Em seguida estaremos orando ao nosso Pai. Já chama, vem conosco, meu irmão. Vai ser um culto abençoado, um culto especial, um culto de domingo à noite, começando a nossa semana, rogando a Deus, pedindo a Ele para que Ele tome a nossa vida nas mãos dEle, para que tenhamos uma semana abençoada, para que Deus venha agir sobre esse estado, sobre esta população. Oremos, meu irmão, crendo que Deus vai fazer no nosso país algo grande, meu irmão. Estamos numa batalha que não é só pela saúde, é uma batalha espiritual, é uma batalha que tem se movido sobre esta nação, e nós temos que orar bastante pedindo a Deus para que venha destronar todos os principados e potestades que estão tentando contra esta nação. Mas eu creio, meu irmão, que ao fim de tudo isso, esta nação vai sair mais forte, e nós, meu irmão, como igreja, também sairemos fortalecidos de tudo isso que tem acontecido. Então eu te convido a você abrir comigo num salmo conhecido, mas um salmo que nos traz um certo saudosismo, porque ele fala daquilo que gostaríamos de estar fazendo agora. Abra comigo no Salmo 122. O Salmo 122 é o salmo em que o salmista inicia dizendo algo que nós gostaríamos de estar fazendo todos. Esperamos em Deus que a partir do mês que vem as coisas comecem já a tomar forma, né, da gente poder aos poucos voltar à nossa rotina, né? Mas por fins de preservação de todos, nós optamos por isso. Então nós vamos ter aqui hoje um momento de louvor diferente, né? Não teremos aqui ao fundo as irmãs louvando, mas teremos aqui ao fundo musical um louvor para que a gente continue na nossa casa, na comunhão, ouvindo louvor, ouvindo a palavra. Nesse momento, meu irmão, que nós temos que orar. Não nos resta outra coisa a não ser orarmos. Por quê? Estamos num momento difícil, onde essa semana nós percebemos que cresceu muito, né? Então nós temos que preservar um ao outro, orar a Deus, pedir a Deus para que essa nação realmente venha a ser tocada e esse surto de uma vez por todas venha a ser controlado, venha a ser eliminado nesse país. Salmo 122 diz assim o salmista Davi: Cântico dos degraus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada, uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros. Eu profetizo nessa noite que haja essa paz dentro da tua casa, no meio da tua família. Haja paz, meu irmão. Que haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Que haja prosperidade, meu irmão, dentro da sua casa também. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Haja paz em ti, no seu coração e em tudo aquilo que permeia o seu pensamento. Por causa da casa do nosso Deus, buscarei o teu bem. Meus irmãos, o salmista começa falando uma coisa que nós gostaríamos de estar fazendo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
é o momento de refletirmos também a importância da casa do Senhor. Sabemos, meu irmão, que o nosso culto ele não se restringe a um espaço físico. Porém, quando nós estamos aqui, nós estamos na prática da coinonia, estamos na prática da adoração, do serviço, do trabalho, estamos fazendo aquilo que Jesus nos mandou fazer, servirmos uns aos outros, estarmos aqui prontos a ajudarmos, e a igreja serve para isso. A igreja serve para nos fortalecer, a igreja serve para fortalecer os nossos laços com Deus, com os irmãos. A igreja é muito importante e a gente está percebendo isso, o valor de estar na casa de Deus. Eu tenho certeza que depois que tudo isso passar, nós vamos ter também, meu irmão, uma explosão, né? Vai ser num bom sentido, da gente querer estar mais na casa do Senhor, uma explosão de querermos estar juntos com os nossos irmãos. Eu acho que depois de tudo isso, geralmente quando passa um momento difícil na nação, quando houve guerras no passado, sempre houve um momento de reconstrução, onde as pessoas eram mais intensas. Então esperamos em Deus que realmente a nossa volta ao culto, ao espaço físico, seja algo intenso, seja algo que queiramos, seja algo que participemos mesmo com muito afinco, com muita vontade, porque nós estamos sentindo na carne o que é não poder cultuarmos a Deus de uma maneira plena. Eu estou aqui nos cultos, fisicamente, aqui no segundo andar, ministrando essas lives, mas é diferente de você estar lá embaixo, com todos, com os irmãos, com o louvor da casa de Deus, com os obreiros participando, com os membros, com todo mundo. Isso, meu irmão, nós sentimos muita falta, mas eu tenho certeza que esse tempo está findando e que esse tempo em você tenha servido para forjar essa situação dentro do seu ser, o interesse e a vontade de querer sempre quando puder, meu irmão, sempre que não houver empecilho de trabalho, sempre que não houver outro empecilho ou problemas, de sempre estar na casa do Senhor, a importância de estarmos. Então eu vou começar fazendo essa oração, Colossenses capítulo 1, 4 e Colossenses 2, 6. Diz assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Preste atenção no que Paulo está falando desta igreja. Capítulo 2, versículo de número 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Eu quero que você deixe aberto no capítulo 2 e no capítulo 3, porque a gente vai trabalhar em cima desses dois capítulos. Bem, quando nós olhamos para a carta que Paulo escreve aos Colossenses, esta carta, esta epístola, é a mais cristocêntrica do Novo Testamento. É uma epístola curta, de aproximadamente 4 capítulos, e você vai ver que nos 4 capítulos, totalizando as vezes que Paulo cita a Jesus, citando por vezes o seu nome ou citando a conjunção Cristo, ele vai falar cerca de 40 vezes essa terminologia, ou seja, não tem nenhum outro livro do Novo Testamento que tenha tanta menção de Cristo. Então é uma epístola totalmente cristocêntrica. Quando a gente olha para essa epístola, a gente vê que é uma epístola totalmente voltada para a pessoa de Jesus. Pois bem, vocês sabem que foi uma epístola que ela nasce de um grande trabalho que Paulo realizou na cidade de Éfeso, quando Paulo esteve ali nas suas viagens missionárias. Nós sabemos que tanto a epístola de Colossenses, a epístola de Filipenses, de Filemon e de Efésios são as epístolas que Paulo vai escrever da prisão. São as epístolas que Paulo vai enviar através de mensageiros. E a epístola que vai chegar em Colossos vai por mão de Tíquico. Tíquico vai levar essa epístola, por quê? Porque a cidade de Colossos ficava aproximadamente 150 quilômetros da grande cidade de Éfeso. Então era uma cidade vizinha. Então Tíquico é o portador desta carta e vai levá-la a um homem chamado Epáfras. Você vai ver isso em Colossenses capítulo 1, 7, depois você vai ver lá em Colossenses 4,
a partir do 9 a 12, você vai ver todo esse diálogo, né, de como a epístola vai chegar naquela cidade, vai chegar à mão do pastor Epáfras, que era um grande cooperador do apóstolo Paulo. Pois bem, dadas essas informações de que Paulo estava preso, de que é uma epístola cristocêntrica, há 3 palavras que permeiam esse livro. E são interessantes porque essas verdades elas vão compor todo esse livro. Primeiro, quando você pega Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 19, você vai ver que o apóstolo Paulo vai chamar Jesus como o cabeça da igreja. Então ele já começa dizendo na epístola que ele é o cabeça da igreja. Depois, ele vai falar, lá no capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer que Cristo riscou a nossa cédula que pesava contra nós e afincou na cruz. Sabe o que isso quer dizer? Primeiro, ele é o cabeça da igreja. Segundo, ele riscou a cédula da nossa dívida. Olha que coisa maravilhosa, Paulo citando na epístola aos Colossenses, de que primeiro, ele é o cabeça, ele é o primogênito, ele é o princípio, ele é o que está acima de todos. Depois ele vai dizer que ele risca a nossa dívida que tínhamos, ou seja, não temos mais nenhum devedor, meu irmão. A ninguém devemos, só devemos a Cristo. E ele vai dizer assim, a única coisa que temos que dever a alguém é o amor. Então, nós vamos ver que ele é o cabeça, riscou a nossa cédula, e no versículo 15 do capítulo 2, vai dizer o seguinte, que ele expôs o diabo publicamente. Meu irmão, o que você quer mais do que isso? Ele é o cabeça. Ele riscou a nossa dívida e ele colocou o diabo debaixo dos pés da igreja. Romanos capítulo 16, versículo 20 diz, o Deus de paz em breve esmagará a cabeça de Satanás. Então, as potestades e os principados estão subjugados à palavra de Deus. Quem está debaixo da autoridade da palavra de Deus, o diabo não tem vez. O diabo não pode contra aqueles que estão sujeitos à palavra. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você está sujeito a Deus e a sua palavra, o diabo não pode te tocar, o diabo não pode fazer graça na sua vida, nem na sua casa, porque a sua vida está coberta por Cristo. Então, quando nós olhamos aqui essa introdução, meu irmão, que introdução maravilhosa, saber que Cristo está com a igreja, que Cristo já arrancou toda acusação contra a igreja, todo o pecado que pesava contra nós, e o diabo, meu irmão, não tem poder algum. Isso é uma verdade, você precisa lidar com essa verdade. A Bíblia diz lá em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Precisamos aprender a usar a autoridade que temos. Às vezes, o crente é como o boi, não sabe a força que tem, não sabe a autoridade que está posta na sua vida e nas palavras que ele emite. Sobre a nossa vida há uma autoridade da palavra, meu irmão. Se você tivesse submetido a ela, você está debaixo dessa autoridade. E eu quero começar, meu irmão, fazer com você aqui, e nós vamos discorrer alguns textos, porque queremos fundamental que vamos falar nessa noite. Vamos falar de uma igreja que foi projetada para vencer. O tema, meu irmão, para esta mensagem é uma igreja projetada para vencer. Meu irmão, a igreja do Senhor foi projetada para vencer, porque Cristo, ele é o cabeça. Você não tem nenhuma dívida a qual Cristo não tenha pago pela tua vida. O diabo só vai cobrar se você estiver na dívida e no erro, no pecado, e não estando debaixo da submissão da palavra de Deus, dando legalidade brecha para que ele possa exigir isso. Do contrário, meu irmão, nem pensar. A Bíblia diz que o diabo fica bramando como leão, não sendo leão, ao nosso derredor. Por quê? Porque ao nosso redor, no nosso perímetro, meu irmão, só há a presença de Deus, só há a mão de Deus sobre a nossa vida. O diabo não passa nem na mesma calçada que passamos. Sabe por quê? Porque ele sabe com quem ele mexe, ele sabe em quem ele toca, e aqueles que são de Deus, o maligno não pode tocar.
tocar. Por quê? Porque há uma unção de Deus sobre a nossa vida. O Espírito Santo que está em nós, meu irmão, é incompatível com qualquer outra força. Por quê? Porque só Ele, meu irmão, é proeminente na nossa vida. Só o Espírito Santo deve estar, meu irmão. E quando Ele está, meu irmão, a casa não tem a ocupação para duas pessoas, só tem ocupação para uma pessoa. Por isso, Efésios capítulo 4, versículo 26 vai dizer: não deis lugar ao diabo. O diabo, meu irmão, não pode ter espaço, brecha na nossa vida, em hipótese alguma. Então, para nós falarmos dessa igreja projetada para vencer, eu quero já começar com você no capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto, olha só, e por quantos não viram o meu rosto em carne. O que eu aprendo aqui que Paulo está falando sobre isso aqui? Ele vai falar assim: eu quero que vocês saibam o combate que eu tenho. Eu não estou fisicamente com vocês. Mas Paulo está falando de uma coisa, meu irmão, que o combate da igreja já era vivido naqueles dias lá. Não é um combate que Paulo está presente de corpo. Paulo está ausente de corpo, mas Paulo está presente, sabe com o quê? Com aquilo que ele prega. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Estamos hoje vivendo o campo das ideias. E Paulo, quando ia para as praças públicas, ele colocava, meu irmão, aquilo que ele acreditava. O que ele acreditava? No Evangelho. Porque Paulo foi chamado de paroleiro numa certa feita na cidade de Atenas, dado como um tagarela, como um maluco, como um cara que falava por demais, porque Paulo, quando também foi dito por um homem que governava uma cidade, disse: Paulo, as muitas letras estão te deixando um pouco doido, Paulo, você está falando de coisas, acho, se eu não me engano, acho que foi Demétrio, ou se foi Félix, dizendo que as muitas letras estavam deixando Paulo um pouco perturbado. Mas não, meu irmão, sabe o que isso quer dizer? Paulo era um cara que combatia, mesmo Paulo não podendo estar em Colossos. Perceba, a ideia que ele transmite é firme, a ideia que ele prega é uma coisa sólida. Por quê? Porque a nossa ideia, a nossa pregação, a nossa ideologia, deixa eu dizer uma coisa para você, a gente está vivendo uma época de ideologias, meu irmão. A nossa maior ideologia se chama Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, as ideologias que se pregam por aí, no campo político, no campo social, no campo de gênero, em qualquer área, meu irmão, a nossa ideologia é cristocêntrica. E eu quero começar com você dizendo, meu irmão, que o combate da igreja é de ideias nesse presente século. Você sabe, meu irmão, que nós estamos vivendo uma crise social, estamos vivendo uma crise na política, estamos vivendo uma crise moral, estamos vivendo uma crise religiosa. Por quê? Porque nós estamos embatendo agora, muito mais do que fisicamente, as ideias. Por quê? Porque as coisas acontecem como? Na formulação, nas maquinações, nos pensamentos é que se formula as ideias que vão ser executadas. Então nós estamos num grande embate e a igreja precisa entender qual o seu papel. A nossa população brasileira, na sua maior parte, é protestante, é católica, e nós sabemos que os nossos ideais, eles estão numa roupagem de cristianismo. O que nós pregamos? Nós pregamos uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida de moralidade, uma vida de bons princípios familiares, uma vida que somos contra tudo aquilo que se opõe à palavra. A nossa ideologia não tem a ver com aquilo que as pessoas pregam ou querem que vivamos. A nossa ideologia é cristocêntrica. Nós temos, meu irmão, um manual, um compêndio do reino de Deus que nos ensina o que é certo e o que é errado. Infelizmente, há pessoas que dizem ser até católicos ou protestantes, mas as pessoas às vezes estão defendendo bandeiras que não deveriam defender. A nossa bandeira é cristã, a nossa bandeira é do reino, e, meu irmão, se defendermos o reino, naturalmente iremos praticar a justiça e fazer o bem. Então, meu irmão, o que nós vemos hoje são pessoas defendendo bandeiras, defendendo homens, se colocando à mercê de batalhas, de situações que nós estamos vivendo no país, mas esquecendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta são contra os principados e potestades que atuam, que agem na mente do ser humano. Você sabe que toda inspiração, ela tem a ver com aquilo
que é soprado. E o diabo, ele sopra muitas coisas na cabeça das pessoas. Sopra coisas para que isso venha deturpar, meu irmão, os bons princípios. Aquilo que nós lutamos, meu irmão. E não lutamos porque nós queremos brigar com alguém, queremos ter alguma desavença, algum problema com alguém, não, meu irmão. Primeiro, o que nos interessa é vivermos a palavra. Pouco importa, meu irmão, de como as coisas estejam acontecendo. Nós, se estivermos vivendo a palavra, naturalmente seremos justos. O cristão é chamado para ser justo. O cristão é chamado para ser um ser que viva uma vida moral condizente com aquilo que ele é como um bom cristão. Cristão não defende ideais e valores humanos, de pessoas, de ideologias, de partidos políticos, de pessoas que estão aí, meu irmão, se degladiando, sabe por quê? Por nada, porque não traz mudança na vida de ninguém. O que traz, sabe o que é? São debates e genealogias que Paulo, escrevendo para Tito, no capítulo 3, versículo 9, ele vai falar: vãs filosofias, debates, genealogias que não levam a lugar nenhum. Então eu aprendo, meu irmão, que o combate que nós estamos vivendo hoje, assim como o de Paulo, perceba, Paulo não estava fisicamente em Colossos, mas ele estava com as suas ideias, através da epístola, embatendo. Por quê? Porque a ideologia de Paulo era Cristo. Qual deve ser a nossa ideologia? Cristo. Aí ele vai dizer assim, no versículo 2 do mesmo capítulo que nós lemos: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos. Preste atenção nessa palavra, que eu acho que poucos vão conseguir na vida entendê-la. Enriquecidos da plenitude da inteligência. Não sei se você já ouviu isso na Bíblia. Plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa inteligência que Paulo está dizendo aqui, essa inteligência que fala de plenitude, poucos alcançarão e poucos viverão. Por quê? Porque elas têm a ver com as duas palavras que Paulo falou. Primeiro, conhecimento, ciência. Ele vai falar de sabedoria, é a junção, sabedoria e ciência. Sabedoria, nós temos dois prismas. O primeiro, a sabedoria em que aplicamos o conhecimento. A sabedoria em que, com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos, aprendemos a colocar melhores as palavras. Mas a sabedoria divina, aquela que Tiago diz que não é animalesca nem diabólica, essa não se adquire, meu irmão, através simplesmente de estudos e de livros. Essa vai se adquirir, meu irmão, porque vem do alto. Tiago vai dizer assim: a todo aquele que quer sabedoria, de Deus peça que ele a dá deliberadamente. Então, meu irmão, sabe o que quer dizer essa plenitude, essa inteligência plena, meu irmão? É quando você consegue aliar o conhecimento, aprender. O pastor, o obreiro precisa estudar, aprender, aliar as ferramentas humanas que ele precisa ter como conhecimento, e ele precisa aqui no campo da sabedoria, usar essa sabedoria de maneira plena. Se ele conseguir agregar essas duas coisas na vida, ele vai ser um bom defensor do Evangelho. Paulo está falando, meu irmão, para nós, que nós temos que ter o conhecimento, aprendermos tudo aquilo que está no nosso campo e na nossa alçada, mas Paulo está falando de uma sabedoria, que se juntar as duas coisas, meu irmão, essa inteligência na plenitude, poucos conseguem mergulhar nela. Por quê? Porque ela acaba englobando dois polos da nossa vida. O do estudo, que você vai ter que ter a vida inteira para poder desmembrar e desvendar coisas que, pelo conhecimento humano, você vai aprender a desvendar. Agora, a outra, para desvendar conhecimentos não aprendidos, como vai dizer Deuteronômio, que aquilo que os homens aprendem é para os homens, aquilo que é conhecimento que as pessoas vão aprender é para os homens, mas aquilo, meu irmão, que é para Deus, aquilo que não é um conhecimento simplesmente de matéria, de conhecimento humano, mas é aquela coisa que Deus dá ao homem. Meu irmão, se você andar com Deus, e Paulo, meu irmão, era a prova disso. Paulo foi um homem que, apesar de ser um homem que debatia, que discutia, mas era um homem, meu irmão, preparado na palavra, um homem formado em filosofia, era fariseu de extremo e conhecedor profundo
das leis do seu povo e fazia disso uma plataforma para pregar Cristo ressurreto e vivo. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, começando esse primeiro tema, esse primeiro ponto, é qual discurso que você tem se valido nesses últimos dias? Me desculpe, meu irmão, saia desse discurso que Cristo não está inserido nele, porque isso não é de fonte de inteligência. Meu irmão, nós estamos perdendo tempo com muita coisa, mas não estamos propagando aquilo que deveria ser a mensagem principal das nossas vidas. Qual é a mensagem principal? É de que Cristo entrou na nossa vida, é de que Cristo nos deu a vida eterna, é de que Ele está vivo entre nós, de que vive em nós, de que nós o pregamos, de que queremos que outras pessoas tenham conhecimento pleno da salvação, mas estamos, sabe o que? Perdendo tempo com coisas que não levam a lugar nenhum. Meu irmão, todo entretenimento, ele é bom, mas se ele ocupa o maior espaço na tua vida do que deveria ocupar a palavra, meu irmão, você está se afastando de Deus, porque você deveria estar ocupando a sua mente, o seu coração com as coisas do reino e com as coisas que são de cima. Muita gente, meu irmão, que está cada vez mais se tornando, o bispo Samuel dizia isso, crente da alma, não crente do espírito. Ele vai cada vez mais se associando às coisas terrenas e não às coisas celestiais. Infelizmente, muitos não vão alcançar esse tipo de inteligência na sua plenitude. Por quê? Porque tem que ter uma conjunção humana, uma conjunção divina dos saberes, mas da busca, do desejo, da vontade de abrir mão, de viver para isso. E poucos têm vivido. Aí ele continua no capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer o seguinte, preste atenção. Porque ainda que esteja ausente ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. O que ele vai falar? Vendo a vossa ordem e firmeza. A pergunta é, como as coisas estão sendo feitas na nossa vida? Porque Paulo está falando de uma ordem, de uma firmeza que caracterizava a igreja de Cristo. Aquela igreja era uma igreja cristocêntrica. A pergunta que eu faço é, como as coisas estão sendo feitas na sua vida? Como você está fazendo com ordem? Como você está vivendo Cristo? Como você, meu irmão, está vivendo esse cristianismo? É dessa maneira? Ou você, em época, você vive bem, você está bem, mas também tem outros momentos que você não consegue se manter bem. O grande problema do cristianismo de hoje é as pessoas se manterem constantes. É muito difícil, porque ora você vê pessoas animadas, daqui a pouco você as vê cabisbaixas. Ora você vê a pessoa dizendo que vai fazer e acontecer no outro tempo, a pessoa já está desanimada. Sabe por quê, meu irmão? O cristianismo e a água que elas beberam dá sede. O cristianismo que nós aprendemos, João vai dizer, se beberes da água que eu te der, falando acerca de Cristo, Cristo dizendo, nunca mais, mulher, terás sede, porque a água que eu dou, ela vem de uma fonte que jorra para a eternidade. É aquela água que tu bebe, meu irmão, e sacia a tua alma. Tem pessoas que precisam beber mais dessa água, porque estão bebendo de água suja, água barrenta, água rala, que volta a dar sede, que dá às vezes até desinteria, que às vezes não deixa a pessoa ficar bem. Por quê? Porque não é a palavra de Deus, é mistura, meu irmão. São coisas que você deveria dar menos atenção e mais atenção à palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão se frustrando no campo humano, muitas pessoas que estão se decepcionando, sabe por quê? Colocaram a sua esperança no lugar errado, na pessoa errada, em situações erradas e tiraram da onde deveria sempre estar, que era em Cristo. E as pessoas estão se decepcionando. E aí, no versículo 6 e no versículo 7, vai dizer assim, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele também, arraigados e edificados, e nele confirmados na fé, assim fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então, o que eu aprendo aqui, meu irmão? Pessoas enraizadas, edificadas, pessoas confirmadas, pessoas firmes em Deus. Por quê? Porque o versículo 8 ele vai falar dos grandes problemas que existiam ali. Preste atenção. Ele vai dizer assim, tendo cuidado para que ninguém vos engane e vos faça presa sua. Por meio de quê? Aí ele começa a falar,
filosofias. O que ele está querendo dizer? Ele vai falar, deixa eu citar tudo primeiro, eu vou falar um a um. Filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Filosofias, meu irmão, está aí uma opção para você viver. Tem até uma música, uma letra de uma música mundana que fala: filosofia eu quero uma para viver. Você quer viver a filosofia lá de fora ou você quer viver Cristo? Porque tem várias aí, meu irmão. Tem várias coisas para você seguir e viver. Mas a Bíblia vai dizer, Deus falando para Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Deus, segue, meu irmão. Se é Deus, meu irmão, segue. Agora não fica no muro, sai do muro. Porque nós estamos cercados dessas coisas. Então preste bem atenção, você vai ver que vãs sutilezas, aquela coisa meio delicada, mas uma coisa um pouco irreal para aquilo que a pessoa fala, né? É uma sutileza bem sagaz, bem astuta, né? Ele vai falar tradição de homens, rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo é aquelas práticas antigas que você fazia. Meu irmão, você não pode voltar mais às práticas rudimentares. Aquelas coisas que você sabe que não fazem mais parte da tua vida. Perceba que nós começamos o primeiro ponto falando de ideologia. Começamos a falar de uma inteligência que nos livra disso. E agora estamos terminando o quê? Em Paulo refutando as ideias, as filosofias existentes daquele mundo antigo que estavam embatendo contra a igreja. Então a pergunta que eu faço para você é: o que você tem usado nesses dias, meu irmão, para combater uma série de coisas? Meu irmão, eu ainda fico pasmo quando alguém quer defender situações em que são contrárias à Bíblia. Eu não estou falando de política, eu não quero entrar em política, eu não estou falando de coisas que as pessoas estão falando o tempo todo aí pela internet, eu não estou falando disso, eu estou falando de palavra de Deus. Meu irmão, não é possível você dizer minimamente que é religioso, que é cristão, que acredita em Deus e tem valores aí, meu irmão, que estão sendo estabelecidos e negociados e as pessoas não estão nem aí. Por quê? Porque elas estão atrás de ideias, não estão atrás da verdade. Verdade, meu irmão, ela é imutável. E só um consegue ter essa verdade imutável: Jesus Cristo. O resto, meu irmão, tudo é mutável. Tudo é corrompível. Sabe por quê? Porque Jesus não é filho do homem, para que minta, como está lá em Números 23, 19. Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Jesus não é homem que veio na forma de homem, mas como homem também não pecou. Então ele não é menino. Jesus, meu irmão, tem uma palavra fidedigna. Ele colocou a sua palavra acima de quem ele é. Sabe por quê? Porque quando ele olhou para a terra não tinha ninguém. Quando ele veio aqui na terra não tinha um justo sequer. Sabe por quê? Porque se tivesse ele mandava para a cruz. Então acorda, meu irmão. Para de defender ideias que não tem nada a ver com o cristianismo. Seja um bom cristão, aproveite o momento, refaça a tua vida com Deus e comece a pregar o que interessa. O que interessa para a tua vida? É Cristo. Não é essas baboseiras que às vezes as pessoas querem se deter e querem parar e querem debater. Meu irmão, volte aos rudimentos das primeiras obras, não os rudimentos das práticas mundanas que você tinha. Segunda coisa, e aí eu vou começar uma série em que ele vai falar: mortificai-vos, despojai-vos, revesti-vos, suportando-vos, revesti-vos, e nós vamos começar a trabalhar aqui o caráter da igreja. Porque quando Paulo vai escrever aos Colossenses, por ser uma igreja cristocêntrica, ele começa a falar de aspectos que têm a ver com a natureza da igreja. Abra comigo lá no capítulo 3, versículo 5. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Mortificai. A palavra mortificar no latim, ela quer dizer o seguinte: mortificar, fazer morrer algo. Dentro da cultura religiosa, nos claustros, nos monastérios, nos lugares em que as pessoas vivem como eremitas, essa palavra tem uma conotação de castigo e penitência. Uma maneira de você não viver isso. Uma maneira de você se punir para não viver isso. Mas eu vou explicar isso direito para você, para que você tenha entendimento no que eu vou falar para você agora. Aí ele vai dizer assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão na terra, sobre a terra, a prostituição, 1, a impureza, 2, o apetite desordenado, 3,
a vil concupiscência 4, a avareza, que é a idolatria 5. Olha que coisa interessante. Ele vai falar mortificai. Nós sabemos que nós vivemos num contexto difícil. Eu vou dar para você elementos. Primeiro, temos a natureza adâmica. Natureza adâmica dentro da gente. Segundo, temos um ambiente que é fora do nosso corpo, aonde as estruturas estão, aonde aquilo que aprendemos desde a nossa infância, aonde alguns conhecimentos humanos que nós tomamos conhecimento, eles também não estão pautados e nem modelados em Cristo. Então nós temos a natureza humana, nós temos o ambiente, tudo que acontece no mundo aqui fora, desde que nos entendemos como pessoa, nós temos a batalha do espírito e da carne, que acontece no campo da nossa consciência, aonde nós estamos o tempo todo embatendo sobre as coisas certas e erradas, sobre as coisas boas e más, sobre aquilo que é bom e ruim, o tempo todo. E nós temos, por fim, são 4 coisas. Nós temos o diabo, o vil tentador, que age no meio de situações em que ele nos tenta. Então você tem a natureza adâmica, você tem o ambiente corrompido, você tem a luta da carne contra o espírito na sua consciência e você tem o vil tentador o tempo todo para nos tentar. Os principados e potestades que atuam nas regiões da maldade. Sem contar que quando a gente usa um termo dentro da neuropsicologia, que é uma área que eu também estudo, que ele vai falar de controle inibitório, ou seja, controlarmos aquilo que simultaneamente são sentimentos opostos dentro de nós, que quando nós usamos essa linguagem para falar sobre funções executivas, e quando alguém tem algum problema na área de função executiva, ela vai ter geralmente um problema de transtorno. Trazendo para a espiritualidade, trazendo para nós essa falta de controle inibitório, essa dificuldade que o ser humano tem, ele passa a ter dificuldade com as questões que nós citamos, e todas elas de cunho moral. Por quê? Porque eu não consigo ter o controle. Mas por que eu não tenho controle? Porque nós, meu irmão, vivemos nesse mundo. Jesus disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos, meu irmão, um ambiente que não é favorável. Você tem uma natureza adâmica que você luta todos os dias para despojar as coisas ruins da tua vida e colocar coisas boas na tua vida. Isso vai requerer de você, meu irmão, uma postura. Vai requerer de você que você tenha todos os dias o desejo de querer melhorar, o desejo de querer acertar. Então, o que eu quero dizer para você é que Paulo vai citar essas 5 coisas aqui ao falar de mortificar. A primeira ele vai falar, sabe o que? A prostituição. A palavra prostituição é porneia no grego, atos de moralidade de todas as formas. Perceba, meu irmão, a prostituição, ela está nesses 4 campos que eu te falei. O diabo tenta com prostituição, o ambiente é corrompido pela prostituição, a natureza pecaminosa, se não tiver subjugada a Cristo, ela se corrompe pela prostituição. E não só isso, meu irmão, a luta da consciência, ela fica o tempo todo dizendo: não faça isso, não veja isso, cuidado com isso. E, meu irmão, muitas das vezes nós não nos atentamos, sabe por quê? Porque nós não estamos tendo controle sobre as coisas. A Bíblia diz que Cristo entrou na nossa vida e tirou da mão do diabo todo o domínio e todo o poder que ele tinha sobre a nossa vida. Sabe por quê? Para ele nos dar autoridade para poder vencermos. Se nós não estamos vencendo o pecado, é porque nós estamos ainda servos e escravos do pecado. Paulo vai dizer, meu irmão, que aquele que está debaixo da lei da vida do Espírito não está mais debaixo da lei da morte. Quem está debaixo da lei da morte é quem vive para o pecado. E quem está debaixo da lei da morte para o pecado ainda vai ter dificuldades com a prostituição, porque a prostituição não é mais a clássica que se dizia há 20 e 30 anos atrás, que se penalizava obreiros e que se falava de púlpito, que pessoas adulteraram e aquilo dali era um escândalo e tudo mais. Não, meu irmão, hoje a prostituição, ela entra de várias formas. Ela entra, meu irmão, em casa, ela entra no celular, ela entra nos computadores, ela entra de muitas e muitas e muitas formas. Por quê? Porque o que corrompe o homem, meu irmão, é aquilo como ele está vivendo aqui dentro. O que corrompe está aqui dentro, meu irmão. E como você está vendo, como os teus olhos estão. Porque se os teus olhos estiverem maus, se houver trevas na maneira como você olha, Jó capítulo 11, versículo 1, falando com Deus: Senhor, eu fiz um concerto com os meus olhos para que ele pudesse olhar e ver de maneira diferente a Deus. Todos os dias temos que fazer um concerto da maneira como estamos enxergando a Deus na nossa vida, como estamos enxergando o cristianismo. Ele vai falar aqui, ó, prostituição,
Aí ele vai falar uma outra coisa, impureza. A impureza é aquela pessoa que não consegue. Ela não consegue, ela tem dificuldade de ter ações e atitudes que sejam desprovidas de malícia, de segundas intenções. Meu irmão, a Bíblia diz que tudo é puro para os puros, mas também tudo é impuro para aqueles que são impuros. E a impureza, ela só permanece se você não foi revestido daquilo que deveria ser santo, que deveria ser justo. Pureza, meu irmão, não é porque eu sou bom que eu vou ser e vou praticar. Pureza é porque quando eu estou debaixo da graça de Cristo, vivendo a Cristo, Ele vai me ajudar a enxergar com a lupa da pureza. Mas tem muita gente que não busca, não quer, e todos os dias vive num conflito interno, porque, meu irmão, não tem como, você vai viver em conflito, porque o conflito acontece naturalmente na tua natureza, na tua consciência, no mundo e nas coisas que o diabo tenta te influenciar. Você vai ter que lutar contra isso. Meu irmão, essa é uma luta espiritual, essa é uma luta de valores, essa é uma luta que você vai ter que todos os dias travar, é uma luta que você vai ter que negar todos os dias a si mesmo, vai ter que pegar a tua cruz todo dia e dizer, meu Deus, eu preciso levar essa cruz, eu não posso deixá-la no meio do caminho. Ele vai falar também sobre mais 3 coisas aqui, dentro desse ponto. Ele vai falar do apetite desordenado, são as pessoas que não conseguem ter controle. As pessoas, apetite desordenado é o desejo. Eu não estou falando de comida. Eu estou falando de pessoas que não conseguem controlar os seus desejos, as suas vontades, seus impulsos. Meu irmão, o diabo também trabalha com essas coisas, porque todas as vezes que você não consegue ter o controle, que você age precipitadamente ou faz alguma coisa em desacordo, em desarmonia com a palavra, você sofre. Isso se chama ter um apetite, uma vontade sem freio. E cristão não vive assim, sem freio. Cristão, meu irmão, ele tem as rédeas do evangelho que controlam a sua vida. Ele vai falar assim, não há vil concupiscência. Vil é coisa que não presta. Concupiscência é o desejo desenfreado. É desejar coisas que não prestam, que não agradam a Deus. E por fim ele vai chamar a avareza de idolatria. Sabe o que é isso? É o teu coração preso às coisas materiais. Está praticando idolatria. Você acha que não? A Bíblia vai dizer que o pecado da rebeldia é o quê? Idolatria. Então você tem na Bíblia a rebeldia como idolatria e você tem a avareza como idolatria. No Velho Testamento, um respaldo para falar sobre a idolatria, a rebelião, e no Novo Testamento, um outro respaldo para falar de idolatria, falando acerca do teu coração preso das coisas terrenas. Isso é sério. Isso é sério porque o próprio Paulo vai colocar no mesmo pé de igualdade. Se o teu coração é preso nas coisas materiais e se você é um cara ganancioso, se o teu coração não é um coração ajudador, você é idólatra. Você idolatra alguma coisa. Alguma coisa está à frente da tua vida. Segunda coisa, perceba nessa ordem, ele vai falar primeiro, mortificai-vos, correto? Ele vai falar primeiro essa sentença. Segundo, ele vai falar o seguinte, despojai-vos, versículo 8, me acompanha aí. Versículo 8 ele vai dizer assim, mas agora despojai-vos também de tudo, ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Olha só, Paulo está trabalhando em cada tema citando 5 coisas. O primeiro ele citou 5. O segundo agora tema ele está citando mais 5. Qual é o segundo tema que Paulo está tratando? Relações sociais. Paulo está tratando de relações sociais sem estar na igreja de Colosso. Por quê? Porque Paulo sabia desses problemas. O problema de relação social não acontece ou aconteceu no primeiro século e acabou por lá, não. Desde que o mundo é mundo, meu irmão, as nossas maiores dificuldades, as nossas maiores batalhas e embates se dão no campo social. Então Paulo vai me mostrar aqui, meu irmão, algumas situações. Primeiro, ele vai falar assim, de ira, que tem a ver com ódio, rancor, da cólera, da malícia, da má índole, da pessoa que faz mal, da maledicência, de falar mal um do outro, das palavras torpes, palavrão, gírias, palavras de baixo calão. O que Paulo está me dizendo aqui? Despojai-vos de tudo. Sabe o que é isso? Roupa velha. Roupa velha. Porque se você pratica isso, você precisa... Sabe o que quer dizer despojar? É você tirar. É tirar a roupa velha. Despojar é você arrancar algo. Você tem que arrancar essa roupa velha que ainda está em você. Então Paulo vai dizer 5 coisas e tem a ver com as relações. Por quê? Eu não me iro com poste, correto? Eu não xingo poste, correto?
Perceba que tudo que ele está falando aqui depende de uma outra pessoa. Depende de uma pessoa que participa dessa conversa. Então Paulo está falando de uma roupa velha que está nos privando. Você não está percebendo, mas tem coisas que está privando você. Essas relações sociais, elas estão te prejudicando com Deus. Então, meu irmão, busque agradar a Deus. Se afasta de coisas que não têm sido boas para você. Procura colocar mais o teu coração e empenhar mais a tua dedicação para as coisas de Deus. Sai de rodas que não estão te edificando. Sai de conversas no WhatsApp, no Facebook, que não estão fazendo bem para você. Sai dessa roda, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando o salmista no Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o que não anda, o que se detém e nem que se acerta na roda dos escarnecedores, você acha o quê? Que esse texto só está no campo físico? Ele também está no campo, meu irmão, de você não participar, porque Paulo está falando de onde? Paulo não estava com os Colossenses, Paulo estava ausente. Então entenda isso, meu irmão. Paulo está embatendo situações que são espirituais. Ele não precisava estar lá para saber que aquilo acontecia. Meu irmão, você não precisa estar com ninguém fisicamente, essas coisas acontecem. Elas acontecem, são relacionais, de maneira impessoal, porque nós não estamos nos vendo, mas parece-me que as nossas relações, elas são mais impessoais do que propriamente pessoal. E aí, meu irmão, se dá as grandes dificuldades do ser humano. Não temos mais relações pessoais, temos relações impessoais, relações meia boca, relação que, meu irmão, cada vez mais se deteriora. Relações em que nós vamos cada vez mais tendo situações em que vamos ficando amarrados, né? Porque a gente não vai agradar todo mundo e não vai ter 1 milhão de amigos. Mas naquilo que depender de nós, diz a Bíblia, tenha paz. Naquilo que depender de você, tenha paz. Naquilo que depende da minha vida, eu tenho que ter paz, seguir a paz com todos. Então sai disso, meu irmão. Sai disso que não é para você. Paulo está mandando, dizendo assim, olha, diga para eles, despojai-vos de tudo. É de tudo, meu irmão. É isso aqui, ó. Está acontecendo isso que eu li para você? Tá te atrapalhando na tua vida? Está tendo problema de relações? Está tendo dificuldade? Sai, meu irmão. Sai desse meio. Deus não quer que você, meu irmão, esteja numa situação em que atrapalhe a tua vida com Ele. Porque você pode achar que não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nada é desfeito do dia para a noite. É desconstruído paulatinamente. Valores são desconstruídos. Olhar para as situações e daqui a pouco começar a normatizá-las como uma coisa comum é o que vai acontecendo na nossa relação do dia a dia com Deus e com as pessoas. Daqui a pouco aquilo para mim eu acho que é comum. E o grande problema da igreja é que ela relativiza, ela acha muita coisa comum e por isso que nós deixamos de nos despojar, de tirar coisas que há muito tempo já deveriam ter saído da nossa vida. Terceira coisa, aliás, terceira não, eu estou indo para a quarta coisa, versículo de número 12, você vai me acompanhar lá, vai dizer o seguinte: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas. Ele vai falar mais 5. Entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Perceba que cada item que eu cito, Paulo ele vai enumerar pelo menos 5 pontos em cada um deles para poder, de maneira didática, ensinar cada área da relação da igreja como deve ser vivida. Agora nós vamos entrar para uma área em que Paulo vai falar ao contrário. A primeira ele manda se despojar, tirar. A segunda ele manda revestir. É diferente. Despojar eu tiro, revestir eu coloco uma nova roupa. Paulo está dizendo assim, quando você despoja essas coisas ruins que eu falei anteriormente, agora coloca uma roupa nova. Revesti-vos, quer dizer, vestido novo. Aí Paulo vai falar, se vestem de misericórdia. Paulo está dizendo assim, vocês têm que se vestir de misericórdia. O cristão tem que ter essa prática de misericórdia. O problema é que nós estamos sendo seletivos na misericórdia. Lembra a parábola do bom samaritano? A pergunta foi para Cristo o seguinte, quem é o meu próximo? Olha o que o cara vai falar, quem é o meu próximo? Sabe o que é isso? É seletividade, meu irmão. Tem pessoas que estão vivendo o cristianismo seletivo, fazem o que querem, têm misericórdia com quem querem,
vivem da maneira que acham que é a correta, porque o evangeliquez que ele vive é um evangelho que não tem compromisso com todo, só com uma parte da Bíblia, e é por isso que ele pratica isso. Quando nós temos um compromisso com todo, meu irmão, um todo é um todo. Ele vai falar assim, não é só misericórdia, ele vai falar assim, benignidade, é ser generoso, é ser bondoso. Cristão tem que ter essa qualidade, meu irmão. Cristão tem que ter bondade, generosidade. Você tem que procurar ser generoso com as pessoas. Às vezes nós temos a razão, às vezes o pau está na nossa mão para bater, mas a gente não faz. Porque o cristão aprende que se alguém pisa o calo dele, ele não vai lá e pisa o calo de ninguém. A Bíblia fala retribuir o mal com o mal? Não. A Bíblia diz retribuir o mal com o bem. Você tem que retribuir de maneira inversa. Se alguém vem te prejudicar, meu irmão, esteja com as mãos estendidas, sabe por quê? Essa mesma pessoa, Deus vai preparar, como no Salmo 23, versículo 4, uma mesa na presença dos teus inimigos. Ele vai se assentar e vai ver a tua atitude como Eliseu teve quando trouxe os inimigos para dentro de Samaria, e quando o rei falou, deixa que agora nós vamos para cima dele, Eliseu falou, o quê? Vocês não vão fazer nada, sabe por quê? Eu os trouxe aqui primeiro, porque eles estão aqui debaixo da minha tutela. Deus deu autoridade àquele homem que orou, os homens ficaram cegos, e quando eles abriram os olhos, Eliseu falou assim, ninguém toca, alimenta-os, dá comida e água, e depois que acabar, pode mandar embora. Essa foi a mensagem para o cara que mandou matar Eliseu. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus, meu irmão, não tem uma mensagem igual. Quem anda com Deus age diferente. Quem anda com Deus, meu irmão, não tem uma palavra igual como as pessoas vivem lá fora. A justiça do mundo é trapo de imundícia. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 20, se a minha justiça, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, para nada adianta. Se a nossa justiça como cristãos não for melhor do que a do mundo, aí tem que começar o que Pedro vai dizer, é melhor que comece primeiro o juízo pela casa de Deus, porque a coisa está errada aqui dentro. Tem que começar por nós. Ele vai falar assim, a humildade é a marca que segue o cristão. Humildade fala da simplicidade, da modéstia. Humildade, ninguém precisa mostrar que é humilde. Humildade, meu irmão, é uma prática natural. Ser humilde não é forçado. Meu irmão, humildade nós temos que praticar. E às vezes, meu irmão, você ter uma situação em que... Mas a humildade, meu irmão, ela é um dos frutos que caracterizam um homem e uma mulher de Deus. Ser humilde, de reconhecer as coisas. Então Paulo está falando, é disso que vocês têm que se revestir. Humildade vai falar mansidão. Paulo está falando, vocês têm que se revestir da mansidão, serem suaves, brandos. Quão bom é uma palavra posta ao seu tempo. Cristão tem que ter sabedoria. Cristão não pode agir por impulso, na emoção. Todas as vezes que o cristão age por impulso, na emoção, ele quebra a cara. Por quê? Porque a palavra diz que nós temos que aprender a ser manso. Não adianta pregar, não adianta ter conhecimento, não adianta ensinar, se você não tiver atributos parecidos com o de Cristo. Não vai adiantar nada conhecer a Bíblia de cabo a rabo, se naquilo que você deveria parecer com Cristo, que é o caráter que importa, você não parece. Só parece, sabe com o quê? Com conhecimento. Conhecimento não é caráter, meu irmão. Conhecimento, você tem em todos os campos da ciência, nos campos humanos, e da Bíblia você pode até adquirir conhecimento, mas praticar e viver são coisas totalmente opostas. Então, meu irmão, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Paulo vai falar assim, revestivos, aí ele vai falar uma outra coisa, longanimidade. Sabe o que é isso? Suportar com firmeza as contrariedades. Ser longânimo é você vestir-se da longanimidade e saber suportar aquilo que é contrário. É difícil? É difícil. Mas ser longânimo, meu irmão, é você ter um ânimo um pouquinho mais além do que normalmente alguém teria com outra pessoa. Isso é ser longânimo. E se tem uma coisa, meu irmão, que caracteriza um cristão, é a longanimidade. É aquela coisa que as pessoas vão falar assim, pô, mas fulano deveria ter feito isso, ter agido assim, ter feito assim. Mas a gente sempre, no fim das contas, nos dá aquele peso de falar assim, eu poderia ter feito tudo isso, poderia ter agido dessa maneira, mas eu quero ser mais parecido com Cristo. Eu quero ter atitudes mais próximas a Ele. Eu sei que a perfeição não vou alcançar,
Eu estou em busca dela, mas não vou alcançar. Só vou alcançar na transformação do meu corpo. Mas eu estou em busca da estatura do varão perfeito. Estou em busca. Jesus, meu irmão, na cruz ele vai falar assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É esse o tipo de comportamento cristão. Paulo está escrevendo a uma igreja que é cristocêntrica. Então, meu irmão, ele vai falar uma outra coisa no versículo 13, que é o nosso quinto ponto. Ele vai dizer assim: suportando-vos, presta atenção, uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa do outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei o quê? Vós. Olha o que ele vai falar: suportar, no sentido de perdoar, de tolerar. Suportar aqui é perdoar e tolerar. Meu irmão, nós temos que pedir mais a Deus essa capacidade de suportar um ao outro. Porque a Bíblia fala assim: suportai-vos uns aos outros, não é na ira nem no ódio, não. Ele fala em amor. Suportar é uma coisa que nós temos que aprender. E só aprendemos quando somos desafiados. Só aprendemos quando a coisa vem quente para nós. Suportar em amor é prática. Porque amor como Deus tem, ninguém tem. Mas praticá-lo para se aproximar próximo, sim. Daquele que é vínculo da perfeição, sim, a gente pode chegar. A gente pode se aproximar. Então, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo, meu irmão, que suportando uns aos outros é aceitar. É você, meu irmão, aprender que às vezes nem sempre o teu falar e a tua razão vão resolver os problemas. É você entender que às vezes o teu silêncio, é você entender que às vezes você não responder naquele momento vai ser mais útil do que se você, no momento do calor e da emoção, falar alguma coisa que vai pôr tudo a perder. Na continuidade, nós já estamos chegando próximo do fim, versículo 14 e 15, na continuidade do que estamos vendo. E sobre tudo isso, revesti-vos, de novo. Agora ele está falando para você colocar alguma coisa. Presta atenção, revestir é colocar, despojar-vos é tirar. Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine os vossos corações, e sedes agradecidos. Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Ele quer dizer o seguinte: a paz de Deus no corpo. O amor é a grande prova da espiritualidade que nascemos de novo. O amor, meu irmão, é a prova de que, apesar das nossas falhas humanas, apesar de agirmos de maneira às vezes errada, o amor sempre prevalece. Por isso que o amor é o que vai permanecer. Meu irmão, então eu quero dizer para você o seguinte: nessa lista que o apóstolo Paulo fala, e ele vai falar: mortificai-vos, despojai-vos, revesti-vos, suportando-vos, revesti-vos, e ele termina o versículo 16 dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Escuta isso: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 3 coisas que a palavra, quando habita em nós, ela produz. Primeiro, sabedoria. Segundo, ensina-nos. E terceiro, admoesta-nos. Quem tem a palavra de Deus na sua vida tem a sabedoria, tem o ensino e tem a exortação quando necessário. Perceba que eu comecei a falar de uma igreja projetada para vencer. Mas uma igreja projetada para vencer tem que vencer esses obstáculos. Tem que vencer essas situações que se apresentam a ela. Então, meu irmão, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo de quarentena, são os dias que você deve mais refletir. São os dias que você deve mais rasgar as vestes do seu coração. São os dias de maiores reflexões. Sabe por quê? Porque daqui a um pouco você vai voltar ao convívio do corpo. Daqui a um pouco você vai passar a lidar novamente mais no dia a dia com o ser humano. E a gente sabe que isso
é um pouco complicado. Mas se você estiver cheio do que eu falei aqui, se você tirar algumas coisas, colocar outras coisas, se você entender que nós temos uma batalha, a nossa batalha é contra a carne, a nossa batalha é contra o diabo, a nossa batalha é contra a nossa natureza adâmica, a nossa batalha se processa no campo do espírito, embatendo com as coisas que são do espírito, lutando contra as coisas que são da carne. Meu irmão, eu te convido nessa noite a você fazer uma profunda reflexão, porque Paulo estava, mesmo que ausente do corpo, Paulo havia mandado uma carta por Tíquico a Epáfras para chamar a atenção daquela igreja, para que aquela igreja vivesse Cristo na sua essência. Meu irmão, o que eu estou pregando para você é Cristo na essência. Todos os tópicos que Paulo coloca, ele vai colocar sempre assuntos a serem desdobrados. O primeiro ele fala 5, no segundo mais 5, no terceiro mais 5, no outro mais 3, no outro mais 2. Meu irmão, ao fim do que eu falei para você, nós falamos inúmeras coisas da vida cristã, falamos em inúmeros pontos do dia a dia que vivemos, falamos de coisas sérias, falamos de coisas que nós estamos, meu irmão, todos os dias lutando para vencer. Mas se você quiser, meu irmão, se o teu coração estiver em Deus, eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai sair desse tempo de quarentena, de você estar em casa, você vai sair daí, meu irmão, com uma visão restaurada. Você vai sair daqui, quando você sair da sua casa e voltar ao convívio do trabalho, do dia a dia, da família, da casa, da igreja, meu irmão, você vai estar mais fortalecido, você está se revestindo de coisas novas, você em casa não está se despojando de coisas ruins, Deus está te preparando para esse tempo, você está mortificando situações que estavam te atrapalhando e impedindo. Então, meu irmão, quero chegar ao fim deste culto, orando pela tua vida, você que está me vendo agora, você que parou aqui nessa live, você, meu irmão, que ouviu tudo que eu preguei, o pastor está pregando para você vida, o pastor está pregando para você algo que vai produzir mudança, o que eu estou pregando para você é espírito e vida, palavra, o que eu estou pregando para você vai transformar o teu ser nesta noite, você vai sair dessa live mais fortalecido, mais forte, você vai ter tirado algumas coisas, mas também vai ter colocado outras coisas, você vai ter se despido de algumas coisas, mas também vai colocar uma roupagem nova, porque Cristo tem para você uma roupagem nova. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. Vamos orar nesse momento. Senhor, graças te damos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor é bom. Nós temos visto, Pai, o teu agir, e é a palavra que age no coração do homem, e nós a ministramos porque ela tem poder para quebrar cadeias e grilhões, amarras. E eu tenho certeza que aquele que está me ouvindo agora está sendo tocado por esta palavra, está sendo liberto por esta palavra, está sendo alcançado por esta palavra. Ó Pai, a sua mente, ó Pai, a sua maneira de ver está sofrendo uma metanoia agora, está sendo transformada. Renovai, diz a tua palavra, ó Pai, a nossa mente, renovemos a nossa mente em Cristo, o nosso entendimento, ó Pai, que os teus filhos possam ter um início de semana fortalecidos na força do seu poder, fortalecidos em Ti, Senhor, para uma semana de desafios, mas também de conquistas ao final dela. Em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido maravilhoso, tem sido bom, tem sido longânimo, benigno. A tua misericórdia tem se renovado a cada dia na nossa casa. Pai, o que daremos nós ao Senhor por tão grandes benefícios que nos tem feito? Ó Pai, temos que tomar todos os dias o nosso cálice e sabemos qual é o nosso cálice. Ó Pai, é prazeroso poder todos os dias da nossa vida olhar para os céus e saber que o Senhor, ó Pai, é um Deus tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, longânimo, tardio em irar-se. Porque Deus, olhamos, ó Pai, para as coisas acontecendo no mundo, tanta coisa, ó Pai, que nós sabemos que tem a mão do homem, tanta malignidade, tanta perversidade, tantas coisas, Senhor, que vemos que já nos aprontamos para o tempo do fim, Senhor, mas oramos a Ti para que enquanto isso não aconteça, enquanto a trombeta não soar, possamos estar, Senhor, combatendo o bom combate, guardando a nossa fé, para quando a carreira terminar, Senhor, nos lembrarmos de que enquanto estivemos aqui, ó Pai, estávamos imbuídos no combate do nosso Senhor.
Por isso, Pai, toma-nos em Tuas mãos, toma esse momento de culto, esse momento de adoração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Estamos encerrados até terça-feira às 19 horas, em nome de Jesus. Amém.